Aí, tá indo. Bom, a gente tem mais ou menos uma previsão de um teto de 1h30 de discussão. E a gente vai fazer uma mesa redonda mesmo, um espaço bem legal, interativo, em conjunto com vocês. Então, hoje a gente tem aqui o projeto de extensão maravilhoso, o Grupo Timbó de Agroecologia, representado aqui pela Cindy, pela Laura e pela Júlia. E a gente também tem o coletivo feminista da faculdade Genis, sendo representado nesse espaço pela Nicole, pela Laura e pela Beatriz. Aí, caso alguém queira fazer alguma contribuição, está discutindo, podem falar no chat e levantem a mãozinha caso queiram fazer alguma fala. Então, meninas do Timbó, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Legal, bacana. Boa noite, gente. Eu sou a Cindy, eu faço engenharia florestal e faço parte do Timbó desde o começo da minha graduação. E a gente pensou em fazer uma apresentaçãozinha básica, só para direcionar alguns pontos que a gente gostaria de estar agregando no debate aqui, na nossa mesa redonda. Mas fiquem à vontade para interromper, para fazer suas considerações, discordâncias, e para a gente ir alimentando essa discussão de uma forma bem rica, né? Quer falar alguma coisa, Laurinha? Eu ia só me apresentar, e eu sou a Laura, estou no 4º ano da Engenharia Florestal, e estou muito contente de estar aqui com todos vocês também. Oi, gente, eu sou a Júlia, eu também estou no 4º ano, faço biologia, e um pouquinho antes de vocês chegarem, a gente estava aqui discutindo e falando como é incrível esse espaço e conversar sobre esse tema tão importante que é o ecofeminismo, né, que está tão presente no dia a dia e ao mesmo tempo tão distante, né? Então é um prazer aí, a gente vai trocar e é isso, prazer. Agora as meninas do Genis, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Como a Tainara disse, eu sou a Nicole, estou no 1º ano de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Oi, gente, eu tava com a câmera, só que minha internet tá caindo com as pessoas da sala, então vou ter que ficar de câmera desligada. Mas eu sou a Laura, o Dustin, eu tô no 2º ano da veterinária e tô muito feliz de estar aqui hoje. Oi, gente, minha internet também tá um pouquinho instável, mas eu acredito que esteja dando para me ouvir. Eu sou a Beatriz, eu sou do 1º período de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, e eu estou aqui representando o Genis, estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Maravilha, sejam muito bem-vindas nesse espaço. A gente também está muito feliz por terem aceitado esse convite. Nem me apresentei, né? Não falei meu nome, gente. Olha, eu sou a Tainara, faço veterinária aqui na Unesp, estou no 4º ano e faço parte do GEDAI. E, bom, a gente pensou, né, para iniciar a nossa conversa, a nossa discussão, de fazer algumas perguntas disparadoras, né? Algumas perguntas-chave para a gente direcionar o nosso debate. Então, iniciando, né, a gente vai falar sobre o ecofeminismo e a relação dele com os animais. Primeiro a gente vai colocar os conceitos, né, relacionados tanto para a parte sobre ecologia e meio ambiente, tanto para a parte sobre o feminismo em si. E aí, acho que esse é o primeiro ponto. Se o pessoal quiser também falar no chat, né, o que entende sobre feminismo, né, o que compreende sobre esse termo. E se as meninas do Genis querem falar um pouquinho, né, sobre o feminismo em si, para a gente começar o nosso debate. Se a Laura não for, eu vou. Pode ir, amiga, e depois eu vou. Tá, então eu vou dar um geral do que é ser feminista, na verdade. Feminista, na verdade, é uma pessoa que acredita na equidade política, social e econômica dos sexos. E por que equidade e não igualdade? Porque, digamos que a gente tem um muro e 2 pessoas de tamanhos diferentes. Se eu der um caixote para uma pessoa, ela vai alcançar o muro e vai conseguir ver do outro lado. Se eu der esse mesmo caixote para outra pessoa, para ela ser mais baixa, ela não vai conseguir ver.
Isso seria a igualdade, as duas pessoas têm o mesmo caixote. Agora, a equidade seria eu dar um caixote mais alto para essa pessoa mais baixa, para assim como a primeira, ela conseguir ver do outro lado do muro. E é isso que o feminismo faz, é isso que essa é a luta do feminismo, que é a equidade entre homens, mulheres, trans e entre todos. A minha fala é bem parecida com a da Nicole, na realidade. Eu acredito que o feminismo ele seja a luta pela equidade de oportunidade, de visibilidade, de existência e de direitos, tanto dos gêneros e dos sexos. E entender que também o feminismo ele está dentro ele se relaciona com o sistema em que a gente está inserido, e que falar de feminismo também é falar de uma luta anticapitalista, de uma luta pelos direitos ambientais, dos animais, porque a partir do momento que você vira o rosto de alguma dessas causas, você está virando o rosto de pessoas que estão nessas situações e que precisam dessa equidade também, e desses direitos e dessa luta. Então, eu diria que o feminismo é essa luta pela equidade. Eu acho que a Bia caiu. Não, eu tô aqui. Vou fazer tá meu Ai, comentário. perdão. Tá travando um pouquinho, mas eu consegui ouvir tudo. Sim, eu concordo. E como o feminismo, assim, é muito abrangente na luta pela equidade, eu acho que ele acaba tendo vários vieses, mas todos eles se encontram, né, nessa proposta. Então, eu acredito que seja além de um movimento político, mas é um movimento histórico, é um movimento social, e é realmente um movimento para todos, não é só um movimento das mulheres. Não é o contrário de machismo, né? É importante ressaltar isso, mas é uma luta diária, é uma luta histórica, e é isso aí. Legal, legal. Momento, né? Relembrando a época do Genis, saudades. Eu acho que também um ponto importante, né? A gente pensar no feminismo pensando no surgimento de onde vêm essas diferenças de tratamento, né? Então, a partir do momento em que o patriarcado se instaura como um sistema que literalmente, né, sobrepõe o homem sobre a mulher, e a gente tem a divisão sexual do trabalho, então acho que também é importante a gente falar de uma maneira simples para ter um entendimento geral, né? Então, o patriarcado vai ser esse sistema que surge, tem o seu início remoto, né, com a propriedade privada, então você está objetificando mulheres e utilizando elas para sobrepor um poder em cima do outro. E a partir do momento que a gente tem isso, a gente começa a ter essas opressões de gênero, e não somente elas. Então, os ismos que a gente chama, né, começa a advir dessa forma de opressão. Então, a gente vai ter racismo, a gente vai ter o machismo, a gente vai ter o especismo, que é uma coisa que a gente aborda bastante, né, no nosso grupo, sendo o especismo representado, né, por essa ideia da superioridade do ser humano sobre os outros animais, principalmente. E quando a gente fala de ser humano, é muito específico que ser humano está nessa situação de poder. Então, a gente junta o patriarcado, a gente tem essa ideia, de certa forma, colonizadora, né, esse estereótipo, e é importante ressaltar que não é o homem indivíduo, né, quando a gente pensa numa forma sistemática. Então, é o sistema que sobrepõe, que utiliza, que objetifica tanto animais quanto o meio ambiente, pensando que é um recurso a ser explorado, dominado, colonizado, quanto corpos, né, de mulheres, pessoas não brancas, né, também a gente tem que pensar nessa forma colonizadora de objetificação, e toda a parte de gênero e sexualidade também. Eu não sei se as meninas do Timbó querem fazer alguma contribuição. É exatamente isso. Com essa fala eu me sinto muito contemplada, né? Porque a gente tem um sistema que ele foi construído com valores éticos e morais de um homem branco, né? Então, o quanto isso é representativo, quanto isso, de fato,
agrega para uma sociedade que existe uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de manifestações de vida e de hábitos, né? Foram roubados todas as nossas... Nossa, gente, tá super barulho aqui na minha rua nesse exato momento. Foi mal. Mas é trazer essa questão de hábitos que a gente tinha nativos, nossos hábitos culturais, espirituais, alimentares, e foram tirados isso da gente por uma questão de valores em cima de um patriarcado, em cima de um sistema exploratório, colonizador, né? Então, isso é muito importante a gente falar não só no movimento feminista, mas de todo o movimento que a gente vê nascendo hoje em dia, né? Que é essa aclamação pelas nossas ideias nativas, pelas nossas formas e manifestações que foram roubadas da gente todo aquele processo histórico que a gente sabe como que é, né? E é muito complicado, né, que é difícil a gente perceber que o feminismo, querendo ou não, ele é mais difundido em uma certa faixa etária. Como é complicado levar o feminismo, muitas vezes, para mulheres mais velhas, né, tipo, da nossa família. Como é complicado dispersar, né, essas ideias e se fazer entender, né, que, tipo, muitas vezes existe uma resistência com a ideia do feminismo, sendo que é muito claro que é uma ideia de equidade. E como lidar com também a difamação, né, que ele sofre, a ideia do feminismo. Sim, total. E como isso é colocado de uma forma estratégica e política até, né? Você coloca um binarismo em tudo e principalmente nisso. Então, a mulher, não só ela, mas o que é ligado a ela vai ser visto como sentimental, como fraco, como sensível, como uma dualidade mesmo, né? Razão e emoção e sentimentos. E eu acho que dentro desse tema, isso também se relaciona, né? Então, é a mulher vegetariana, vegana, é a mulher sensível, é a mulher que tem dozinha, e isso acaba enfraquecendo todo o movimento, né? Porque é um movimento político. E atrelado a outras coisas também. Então, o meio ambiente também está muito nessa objetificação. Teve até uma frase que eu anotei, indicações, né? A gente fez um aparato com algumas fontes, a gente pode disponibilizar para vocês. E tem um podcast que é sobre ecofeminismo, Mulheres e Natureza. E ele fala assim, que os seres não humanos são tratados como objetos à disposição do ser humano para gerar lucro e benefícios próprios. Então, é baseado num sistema de diferenças entre mulheres, pessoas não brancas, animais não humanos e o meio ambiente fazendo parte, né, dessa objetificação e desse recurso, né, tratado como um recurso tangível, precificado, que você pode utilizar e ele é limitado para retroalimentar um sistema que sempre está como aquele objeto de poder e opressão bem estabelecido, né? Então, o que difere disso, a gente tem os processos de violência. Então, é muito legal, né? Pensar no feminismo e as suas frentes se relacionando, né? Uma coisa com a outra. As outras formas de opressão que também tem uma mesma raiz, né? Como se tivesse uma raiz lá embaixo que surgiu tudo isso e ela vai crescendo e se ramificando e trazendo todas essas outras problemáticas. Essa sua fala me fez lembrar muito da Vandana Shiva, né? É uma física ecofeminista agroecológica maravilhosa que fala muito dentro de uma obra dela chamada Monocultura da Mente, que é essa coisa da gente ter uma visão só, de ter uma visão linear sobre as coisas e não conseguir correlacionar as opressões que a gente vive de acordo com o sistema que a gente está, que é um sistema capitalista, que é um sistema enraizado tanto em seus direitos constitucionais patriarcal. Então, isso, a degradação do meio ambiente, a opressão de todas as pessoas e dos seres não vivos, nascem disso. Nasce desse alicerce muito bem estruturado para que ele continue se sustentando
e oprimindo as diversas manifestações que a gente vê de vida atualmente, né? E a gente quebrar essa visão, a gente fazer esse exercício mental de correlacionar as coisas, porque isso não é difícil, eu acho que qualquer pessoa ela consegue correlacionar as questões, mas a gente ter uma ação tática para a gente combater isso, né? A gente atingir com informação, com práticas, e aí entra a agroecologia, né, como uma ferramenta de ruptura desse sistema e trazer uma nova forma da gente conviver com nós mesmos, conviver com o meio ambiente e parar de coisificar as coisas, né? Parar de colocar o meu eu como dominante e o resto está à minha servidão, sabe? Parar com isso e começar a trazer uma visão mais em conjunto, né? Mais coletiva. E sobre a Vandana Shiva, né, ela tem uma frase que é: as mulheres entendem que um pedaço de floresta não é madeira e dinheiro, e sim solo, água e ar puro. Só queria trazer, né, essa frase dela, que é maravilhosa, mas eu também queria falar um pouco sobre como a sua fala, né, Tainara, me lembrou da Santa Inquisição, que é desde, gente, né, desde da época da Santa Inquisição, que tentam separar a mulher da natureza e separar a mulher dos seus próprios sentimentos, assim como tentam fazer, assim, com os homens também, né, aquela coisa de homem não pode chorar, homem não pode não sei o quê. Às vezes eu me pego percebendo que eles, como posso dizer, empurram uma ideia, mas na verdade eles estão empurrando uma dualidade para cima da gente. Porque aí a gente fica sem saber se a gente se defende, tipo, ah, não, eu não sou emocional, ah, não, eu também sei ser fria e racional, ou não, eu tenho meus sentimentos e eu devo ser emocional e eu devo abraçar eles e honrá-los, mas não é só sobre isso, sabe? Então, às vezes eles nos empurram um rótulo, uma taxação, uma opressão mesmo, que, na verdade, tem uma dualidade escondida ali e a gente não percebe. E acontece a mesma coisa com aquela coisa de mulher santa e mulher vagabunda. Eu parei para pensar esses dias, né? Quando vi o negócio do evento, eu já fui pensando um monte de coisa. E eu realmente parei para refletir que, querendo ou não, é uma dualidade, né? E uma dualidade que às vezes separa as mulheres. Tem as mulheres que falam, não, eu devo ser livre e fazer o que quiser com o meu corpo e tá errado quem pensa que deve se preservar. Ou as mulheres que se preservam e pensam, não, tá errado quem pensa que deve fazer o que quiser com o corpo. Tipo, isso é uma dualidade que separa a gente, né, tipo, mulheres, e nos foi imposta. Sendo que talvez o certo seja o certo, assim, né, não há certo, mas o caminho do meio, né, parar as mulheres de julgar quem deseja preservar o seu corpo e tudo mais, e as mulheres que desejam fazer o que quiser, talvez é se libertar da dualidade. E não, sabe, sobre uma coisa ou outra que claramente foi uma dualidade imposta e jogada na nossa cara, literalmente, assim. Essa coisa da dualidade realmente está presente em todo lugar, porque a partir do momento que você coloca, então, a mulher que quer ser livre, fazer o que ela quiser com o corpo dela, e a outra que está falando que ela não pode isso, também se torna um preto e branco. Ah, não, essa expressão é péssima, né? Mas se torna dois extremos, e aí esquecem de ver que, ok, então tudo bem eu respeitar ela que não quer, e a outra também respeitar a que quer, entender que existem interseccionalidades, cada uma está em uma situação, às vezes ela pode querer, mas ela está em uma situação que ela vai correr muito risco se ela fizer aquilo, e elas acabam tendo essa ruptura realmente, e parece que não é mais um movimento só, parece que cada uma delas tem seu movimento, que são rivais, e torna mais difícil ainda conseguir chegar a um ponto educativo e de inclusão, né, que todo mundo entende que seu espaço está ali e vai ser respeitado, independente do que os outros falem. Sim, eu acho que essa dualidade, ela é proposital e é uma forma de artimanha do sistema de estar sempre se retroalimentando e se modificando para
continuar a opressão, né? Então, querendo ou não, as mudanças ocorrem, a gente começa a levantar as pautas, e essa apropriação das pautas, justamente para pegar a bandeira que você levanta e voltar contra você, e introduzir ela e falar, não, isso já foi esperado, né? Então, por que a gente está falando ainda de feminismo? Não, todo mundo já sabe o que é, já passou, e não, as coisas não passaram, né? Por que a gente vai falar de empoderamento quanto mulheres já estão ocupando altos cargos de chefia? Mas o que adianta uma mulher ocupar um cargo de chefia alto e continuar oprimindo outras mulheres? Né? Então, acho que esses fatores estão sempre relacionados, a gente pensar na raça, no gênero, né? E na classe. Então, outra sugestão, né? É Angela Davis, uma ativista americana, preta, vegana, e trata também sobre essas interseccionalidades que contribuem, né, para essa dualidade e confusão que enfraquecem o movimento. Então, pensando, por exemplo, divagando um pouco, né, a parte de religião. Então, a gente coloca isso como emocional e pessoal, mas a religião em si faz parte de um processo histórico, cultural, social, da evolução do ser humano. Então, quando a gente pensa em povos originários, quando a gente pensa em povos indígenas, a religião deles está presente como um todo, não é um fator isolado do indivíduo, é uma comunidade. Quando a gente pensa em povos escravizados na diáspora, que perderam toda a sua cultura nesse processo colonial de escravidão, a gente pensa que também a religião era um fator muito importante nesse espaço. E aí, em muitos espaços, a gente vê ela colocada como totalmente sentimental ou a religião dominante, né? Então, a gente tem o catolicismo, a gente tem a religião que está presente numa forma de opressão, né? Então, também considerar os outros pontos de outros tipos diferentes de sociedade que habitam com isso. E também pensando nessa parte, né? Voltando para os animais, como isso justifica as opressões com eles também. Então, a gente tem algumas escrituras que tudo bem a gente está objetificando e tendo essa hierarquia de homem, mulher e animal, e outras formas de sociedade não, veem como conjunto. Muitos povos originários veem, né, os animais como parte, muitas religiões de matriz africana que são atacadas, né, principalmente também pelo movimento vegano, que é uma crítica, uma autocrítica a isso, que não entendem o processo e vê, por exemplo, o sacrifício animal, mas não entende todo o processo do animal não ser objetificado e não ser colocado numa linha de produção capitalista. Então, o animal ali, ele faz parte de um todo, ele não é um recurso a ser utilizado, ele faz parte de um meio e tem um sentido, né, tudo aquilo em conjunto. Então, acho que essa dualidade principalmente vem porque a gente levanta uma bandeira, o sistema vê que não dá para esconder mais ela depois de um tempo, né, depois da gente gritar tanto, e se apropria disso e se volta contra a pessoa. Então, quantos saberes ancestrais a gente perde ou a gente não se identifica para não ser rotulado, né? Quantos saberes a minha família, quantos saberes a família de vocês, dos povos, enfim, são perdidos e agora colocados como novos, né? Então, os benefícios da cannabis é uma coisa nova, o veganismo é uma coisa nova. Os povos, né, em África já tinham alimentação à base de plantas, há muito tempo. Eu concordo com tudo que vocês disseram antes. E eu acho que, sim, essa dualidade alimenta o sistema, né? Na verdade, ela produz o sistema. Marx já falava isso, que a gente vive no sistema capitalista porque ele se dá pela dualidade entre opressores e oprimidos. E eu acredito muito que não, isso é bem claro na realidade. O feminismo, por desafiar o sistema, ele é tão mal visto na sociedade até hoje. Só que a gente não se encaixa mais nesse estereótipo de oprimida. Por mais que a gente esteja sofrendo uma opressão, a gente consegue ver, tipo, ei, a gente não é frágil, tal, estamos aqui percebendo e lutando isso historicamente, né? E resistindo, resistindo, resistindo. Agora, a natureza fala de outras formas. Quem vai falar pela natureza? Quem vai estar ali para representar, para defender, para resistir? Então, isso acaba ficando muito claro
como essa ideia ainda é distorcida na sociedade. Tipo, se a gente virar e falar que é errado uma mulher ser propriedade do homem, ok, isso até já é aceito, já parece absurdo. Agora, se a gente falar que a natureza é propriedade do homem, não é uma ideia absurda ainda. E isso é muito doentio, é muito louco. E eu não sei, é bagunçado. A religião também contribui para isso, pelo menos na nossa sociedade, né, que o catolicismo predomina. Que a gente tem um Deus como sendo um homem branco. Então, continua propagando uma supremacia, assim, querendo ou não. E é bem engraçado, né? Porque quando a gente olha o direito constitucional de todos os seres, a gente alimenta isso, essa dualidade. A gente alimenta que nós, homo sapiens, super inteligente, podemos dominar as outras espécies para o nosso bem, para nosso bem viver, para nossa boa reprodução. E isso cabe em tudo, né? Cabe a justificava há pouco tempo essa questão do racismo, que a raça é superior, e a gente vive isso até hoje. Tipo, a gente acredita realmente que existem raças que são superiores às outras. Isso alimenta a questão que um animal, ele pode ser de estimação, mas o outro, ele pode ser o meu alimento, né? E não se pensa em valores éticos e morais sobre isso, né? A gente alimenta isso como uma coisa natural e é ensinada para a gente a tratar isso como naturalidade. Ah, isso é normal, isso acontece, sempre aconteceu, é a nossa necessidade biológica de se alimentar disso, sendo que, na verdade, não, né? Foram roubados diversos hábitos alimentares que a gente tinha, que não necessariamente era ligado à base alimentar de carne, né? A gente também tinha uma riqueza muito grande de plantas, de outros elementos que faziam parte da nossa segurança alimentar, que foi totalmente roubada, foi totalmente tirada de nós, né? E fazendo um complemento da sua última fala, né? Como isso está ligado com a insegurança ambiental, né? E como é direcionado quem come, quem pode escolher o que come, né? Por que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento e porque esse alimento não é para alimentar, mas para gerar lucro. E as pessoas, né, que não têm opção, que têm insegurança alimentar, que mais sofrem com isso, elas têm endereço, elas têm cara, elas têm cor. E escolher o que quer comer, né? Também é um fator importante. E quando a gente pensa também, né, no movimento antiespecista, é também considerando isso, considerando que, beleza, optar por comer ou não comer, mas a gente também tem que pensar em quem não tem a opção de comer. Então, não é esse julgamento, né, de é isso ou é aquilo, ou você está sendo especista e está sendo errado, sem considerar todo um rolê social, histórico que aquela pessoa está inserida, né? Então, por que as pessoas pretas sofrem mais com o tipo de alimentação, né? Com todas as doenças que vão ser ocasionadas por uma alimentação não adequada? Então, eu acho que a gente já está entrando, né, nessa parte de meio ambiente. E tem mais a Laura, a fala da Laura. Aí, se vocês quiserem já puxar o gancho para a parte de ecologia, de agroecologia, que vocês prepararam, acho que seria legal. Pior que a gente já usou muito do que estava na nossa apresentação aqui, acho que nem cabe mais apresentar. Mas uma coisa antes de entrar em meio ambiente que eu gostaria de falar é sobre muito do que nos foi roubado também foi a nossa essência. Por exemplo, sabe, a questão de não poder andar sozinha na rua, a questão de ter medo de tudo e todos, a questão de outra forma de nos separar da natureza e dos nossos sentimentos é o medo que a gente sofre, sabe? Por mais que tenha uma pracinha, você não tem a segurança de ir numa pracinha sozinha, sabe? À noite, e isso é muito complicado. Isso às vezes a gente tá acostumada, sabe? Mas não deveria. É uma coisa que muda muita coisa. Você ter esse contato próximo com a natureza, sabe? Enfim, era isso que eu queria falar sobre. Ah, e sobre isso ainda, né? A dificuldade de mulheres no campo das ciências, né? Pesquisadoras de campo.
Uma vez eu estava lendo sobre isso e o quanto é difícil para elas, como mulher, ser pesquisadora de campo, sabe? Que eu me vejo com dificuldade, gente, de ir numa padaria que seja mais longe, sozinha na rua. Imagina a mulher que tem que se enfiar no meio da mata, sozinha ou com homens que não são, né, confiáveis, de segurança para essa mulher, e o quanto isso não é complicado. Então, são diversas maneiras, diversas oportunidades, diversas partes da nossa vida que são roubadas. Não só, né, também a insegurança alimentar. E um gancho, né, do feminismo com o direito dos animais é o quanto as fêmeas são exploradas na indústria da carne, principalmente. São, assim, não que os machos não sofram, que é uma coisa extremamente triste também, mas é sempre no direito de reproduzir, né, que fica a coisa, né, o leite, o ovo, sim, é tudo sobre a reprodução. Uma coisa que deveria ser linda e maravilhosa e agraciada e, gente, é o recebimento de uma vida, né? Isso sim deveria ser tratado como sagrado, e não como uma coisa, e não como um produto. Então, se a gente está chegando no ponto que a gente está tratando a vida como um produto, sendo, né, assim, polêmica, por que falar de pró-vida em questão de aborto? Sendo que são bebês, são vidas vindo, né, à Terra da mesma maneira que deveriam ser, né, tratadas como sagrado, são tratadas como coisa. Isso eu digo, né, do leite, da indústria da carne. Aproveitando o gancho da Laura, que ela falou sobre a insegurança que a mulher tem de andar na rua, um tempo atrás eu vi no Instagram umas pessoas que fizeram uma caixinha perguntando para as mulheres o que a gente faria se não existisse homem. E a maioria das respostas era: eu sairia à noite na rua, eu usaria uma roupa que eu gosto, sem medo de ser assediada. Enfim, são coisas pequenas, só que a gente não faz por puro medo. E a Laura também já entrou no gancho aí do ecofeminismo, que fala que a mulher, assim como os animais, estão submetidos ao patriarcado, que os dois são explorados, os dois não são reconhecidos, não têm o valor que merecem. E é uma coisa que precisa muito, muito, muito ser mudada o quanto antes. Bia, pode falar primeiro. Obrigada. Eu só ia fazer um comentário sobre isso, sobre o andar sozinha, o estar sozinha. As mulheres são tão inferiorizadas que, às vezes, mais de uma mulher elas estavam sozinhas. Tipo, duas mulheres não são o suficiente, porque são duas mulheres sozinhas. Então, quantas são suficientes para andar juntas e ser uma proteção? Por que a gente precisaria de proteção? E isso está enraizado na gente, né? Acho que em todas nós. Quando eu passei na Unesp, a minha primeira preocupação foi: vou ser uma mulher sozinha numa cidade. Então, eu acho isso muito assustador. Não dá para ser só um momento de alegria, assim. É sempre isso, o tempo todo. Yasmin? Oi, gente, boa noite. O que eu vou falar, eu acho que entra muito nessas falas que vocês já tiveram, de como existem realmente, né, mecanismos de domesticação das mulheres. Como, por exemplo, quando as mulheres se casavam e existia um contrato onde o homem autorizava, ele ficava ali o direito dele autorizar que a mulher pudesse trabalhar, que ela pudesse estudar. Tudo isso ia ficar na mão desse marido dela, como se o direito sobre a vida, as escolhas dela fossem agora desse marido, e eram realmente. E como esse mecanismo, existem vários outros, né? Até hoje em dia, a gente, na nossa sociedade, não tem mais esse tipo de coisa, não assim, institucionalizada, né? Pelo menos, mas como isso, de certa forma, domestica, né? E da mesma forma não, né? Em analogia a como se faz e se foi feito com os animais, que em um certo momento da evolução humana foi importante para os seres humanos se alimentar de animais, foi.
mas que a gente pudesse pensar a partir de agora como isso se relaciona com várias outras coisas, como, por exemplo, a animalização dos escravos negros africanos, que justificava eles serem escravizados, usavam isso de justificativa, como se eles já foram retratados em muitos momentos, e não só os escravizados negros africanos, né, em outras sociedades também, eram tratados e tidos e retratados como animais mesmo. E ao mesmo tempo, acho que entra até numa certa dualidade também de a gente não se colocar como animais. A gente não fala que nós somos animais, a gente fala os animais, não os animais não humanos. A gente já não reconhece mais isso. Mas ao mesmo tempo, quando é interessante, a gente retoma, né? Porque esse homem, ele estuprou essa mulher por causa de um instinto dele, sabe? Um instinto, uma coisa meio animal, sabe? Então, quando é interessante, a gente retoma. E nessas relações que vão se dando, a gente vê como são claramente mecanismos de dominação mesmo. Sim, total. E é engraçado, né, pensar nessa parte reprodutiva e como ela é tratada de diferentes formas em diferentes segmentos, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no feminismo branco, por exemplo, a gente pega o sentido histórico e pensa das mulheres que eram feitas para casar e reproduzir, e justamente se reproduzir para o homem ter o controle do filho. Então, a manutenção do sistema, a manutenção, né, da propriedade privada, para ele ter certeza de que aquela mulher que ele se relaciona teve um filho, aquele filho, o filho dele é um filho homem, que vai dar seguimento para a família, né? Então, de novo, como o patriarcado entra nisso, como a propriedade privada entra nesse momento, né, de controle sobre os corpos das mulheres. E também essas diferenças, né? Porque as mulheres brancas dentro do feminismo, quando elas entram com a pauta de libertação, quando elas entram com a pauta sobre os seus corpos e seus direitos, né, reprodutivos, a gente pensa uma influência também da igreja, né, os valores éticos e morais, usados de certa forma para prender essas mulheres e justificar muitas opressões, mas a gente também pensa em mulheres não brancas que nunca tiveram, né, como vamos dizer, enquanto as mulheres brancas estavam num processo, por exemplo, em busca do voto e do divórcio, as mulheres pretas estavam tentando ser reconhecidas como mulheres. E a parte delas não era com relação ao casamento, mas sim à sexualização e ao estupro, e ser colocadas, né, como animais para serem utilizadas da forma que bem entenderem. Então, a reprodução, né, eu acho que assim, como um todo, tem uma intersecção muito forte, né, com as classes e raças, e também nesse parâmetro, né, de animais humanos e não humanos. E como as fêmeas, dentro de um processo, né, de produção em massa de alimentação, são tratadas diferentes dos machos. Então, os machos para abate, né, os frangos de corte, o gado de corte, eles são abatidos muito jovens. Então, é um processo, né, que eles ficam dentro das instalações, né, nesse regime intensivo que a gente chama, e são abatidos os jovens. Então, a gente comparar o sofrimento deles com as fêmeas que são exploradas até o final da sua morte e que no final também são colocadas para a produção, até nisso a gente vê. Tem um livro muito interessante que a gente também utilizou como base, né, para estar pensando nesse debate, que chama A Política Sexual da Carne. E é muito interessante que a própria capa original dele é uma mulher e ela tem os cortes, né? Os cortes de carne na mulher. Então, ele traz essa relação do consumo de carne com a opressão das mulheres, né? Então, como que o patriarcado afeta as fêmeas humanas e as fêmeas não humanas? Como o consumo da proteína animal é colocado desde sempre, não desde sempre, né? Mas desde muito tempo, como sinônimo de virilidade. Como o homem que provém um alimento e precisa de força, que a força é dada através dessa proteína. Esse status, né, que a carne ocupa como masculinidade. Então, um ponto bem legal nesse livro que ela traz, né,
é como se fosse uma pirâmide de opressões, que a gente tem os animais como base, mas a base também está, né, nas pessoas pretas e pobres e mulheres e trans, e, enfim, e conforme a gente vai subindo, a gente tem o homem branco cis hétero no início, e não como um indivíduo, como eu já falei anteriormente, né, mas como a representação de como surge essa estrutura do patriarcado em cima deles. Então, ser vegetariana, vegana, é mulher que gosta mais disso. Ou, por exemplo, né, os homens que são vegetarianos e veganos acabam sofrendo LGBTfobia, às vezes a pessoa nem é pertencente daquele grupo, e já é colocado como fraco, como afeminado, como inferior, e é essa posição, que nem falaram aqui no chat, né? É aquela estrutura que a gente chega no churrasco, que o homem faz a carne, o homem está fazendo a proteína principal e a mulher está nos legumes, né? Como que a gente reproduz isso no nosso dia a dia? Sim, a Djamila Ribeiro, ela fala muito sobre isso, sobre interseccionalidade dos preconceitos, né? Ela tem a coleção do Feminismos Plurais, e aí ela traz muito isso sobre a luta da mulher preta e tal. E como é diferente, assim, é até disparador a gente falar disso, porque como a minha realidade no feminismo é uma luta que já está num outro nível para outras tantas realidades, né? Eu acho que por isso, inclusive, o feminismo tem tantas vertentes, mas é importante sempre a gente voltar nesse assunto da dualidade e sair disso e abraçar a todos mesmo, a todos, porque não tem como apoiar alguma vertente que seja contra algum tipo de alguém, né? Que afete alguém de alguma forma negativa. Então, eu acho sempre importante ter uma luta coletiva, ainda que eu não consiga entender que o meu lugar de fala seja outro, totalmente diferente, eu tô lá apoiando. Eu só ia complementar o que a Samu falou, né? Que ela traz essa questão da mulher, do homem responsável pelo churrasco, e sendo que a mulher, normalmente, no dia a dia, que acaba sendo responsável pela alimentação da família, né? E é uma coisa que a gente tem aí nas referências, que, por outro lado, os chefes, né, enfim, culinária aí, famosos, são majoritariamente homens brancos, né, e não mulheres que são especialistas em cozinha, né, entre aspas, assim. Então, é uma prova dessa dominância masculina, né, e isso é abordado na política sexual da carne mesmo, nem a Samu falou. Trazendo também um paralelo do política sexual da carne, eles falam bastante sobre como esses mecanismos opressores, eles vão se interrelacionando, né? Então, a política da carne, com o capitalismo, com a industrialização, eles vão sempre, tipo, eles são uma teia, né? E aí uma informação muito interessante que ela traz no livro é que o Fordismo, ele nasceu, assim, a partir da visita do Henry Ford a um abatedouro. E aí ele via, né, que o boi ia sendo destrinchado. Então, uma parte ia para isso, tira a perna, tira a língua, tira a cabeça. E aí ele pensou no sistema mercantil industrial justamente disso, de ir fazendo aos poucos. Então, quando a gente pensa em Fordismo, uma fábrica de carro, tem as rodas, depois as portas, não sei o quê. Então, quando eu vi essa informação, eu fiquei chocada, assim, do quanto as coisas estão bem interrelacionadas mesmo e, tipo, são em pontos muito, muito estruturais e muito profundos, né? Não, total. E pegando, assim, 2 ganchos, né? O primeiro foi até uma frase que eu anotei também, que foi do podcast que eu coloquei no chat, que é de uma feminista negra, eu não sei o nome dela, Afico, enfim, não sei pronunciar, mas enfim, que ela fala que ser membro de uma classe oprimida não te isenta de ser opressiva com outros.
Então, eu achei muito forte essa frase, mas muito real, né? Então, tá dentro de um grupo que está sofrendo esse tipo de opressão não te isenta de estar oprimindo a outra pessoa. E também você só participar desse grupo e colocar essa causa como única. Então, beleza, vamos falar apenas sobre feminismo e o resto. Ou vamos falar apenas sobre meio ambiente, mas não ser um meio ambiente que trate sobre feminismo. E aí eu acho que nesse ponto entra um outro livro, né, que a gente trouxe de recomendação, que é sobre, ele é Economia Feminista e Ecológica, Resistência e Retomadas de Corpos e Territórios. Indicação do Timbó. Adorei, e eu li, e é muito incrível, né? Essa relação justamente sobre isso. Vou colocar aqui, peraí, para vocês. Como uma coisa se desvincula da outra, né? Então, você está falando apenas da parte do meio ambiente e não pensando nos outros movimentos, você está reproduzindo outros tipos de opressão. E ao contrário também, né? Beleza, a gente está lutando contra o patriarcado, mas a gente continua utilizando os recursos naturais como se eles fossem ilimitados, a gente não pensa de uma maneira ecológica. Também o que adianta, né? A gente está assumindo um sistema, né? Tivemos uma revolução, beleza. Dividimos tudo e a gente continua oprimindo outros seres, né? Ou continua utilizando os recursos de uma forma ainda colonial, né? Alguém levantou a mão? Eu vi um tum? Não? Eu tinha tentado. Mas era mais para fazer um comentário de que estar numa classe de oprimido não te isenta de oprimir, né, outra classe, e também não te isenta de oprimir a sua própria classe, porque a gente vê muita gente desinformada, né, e como é difícil, né, fazer essa ponte, porque às vezes eu fico perplexa pensando que, o homem hétero, branco, cis, gente, ele é minoria. Tipo, como que todo o resto é minoria? Não, sabe? Geralmente sempre se afunila para isso. O homem hétero, branco, cis, na classe de dominante. Todo o resto, né, que tem, que é oprimido, assim, né? Então, tipo, como, sabe? Se eles são minoria, como que eles conseguem tanto poder? Como que eles conseguem tanta dominação? Eu imagino que seja pela falta de união. E... eu ia falar algo sobre meio ambiente e eu esqueci. Opa, fui silenciar e levantei a mão. Eu ia falar um pouco sobre essa questão do lugar de fala, né? Que eu não concordo muito com essa questão de tipo, isso não é sobre mim, isso é sobre essa questão. E daí a gente entra nesse lugar super confortável que é a passividade. Tipo, aqui a gente está meio que pensando nos elementos de uma forma interligados, né? E daí eu puxo um pouco o gancho para a agroecologia, que não é sobre manejo sustentável dos alimentos, não é só sobre isso, né? É sobre a gente pensar numa educação libertadora, uma educação que de fato ensine todas as pessoas, leve conhecimento a todos os lugares e que a gente consiga produzir alimento de verdade para todo mundo e que não seja só orgânicos, burgueses, gourmetizados, enquanto tem uma galera passando fome, sabe? Não é sobre isso. É sobre uma produção de alimento nutritivo, de verdade, para todas as pessoas, em todos os lugares, de todos os gêneros, raças e tudo mais. E também trazer essa coisa, né, de como a gente está pautado numa educação para sustentar esse homem cis hétero. Tipo, o sistema ele é estruturado para a gente manter o cara lá, para o cara continuar nos oprimindo, continuar nos destruindo, e não só os seres humanos, mas os seres não humanos e o meio ambiente como um todo, né? E a gente apontar isso de uma forma mais incisiva, mas ali no ponto do sistema. Eu acho que não é só a união, né? É claro que eu acredito muito no poder da coletividade, mas a gente entender as reais fontes das nossas opressões e atingir ali, né? E não ficar nessa dominância de espaço, de lugar e tal. Não, a gente tem que atingir o inimigo comum, o inimigo que a gente sabe qual que é, e montar estratégia e montar ferramentas para viabilizar isso. E a agroecologia é uma dessas ferramentas, né? Em todos os elos.
combater todos os tipos de opressão, não só uma produção de alimento sustentável, legal. E como a agroecologia se relaciona com tudo, né? Quando a gente pensa num sistema, não é único, a gente não produz um só alimento, né? A gente está lidando com aquele ambiente que não está sendo tão prejudicado como quando a gente tem uma monocultura. A gente pensa na fauna, a gente pensa em todo o manejo ambiental, a gente pensa também que na agricultura familiar, na fonte de renda, a gente pensa que as mulheres no campo, né, são as maiores produtoras, fazendo parte, né, da agricultura familiar. E tem tudo a ver com tudo, né? Tem tudo a ver com o ambiente, tem tudo a ver com o feminismo. Nesse empoderamento dessas mulheres, e o que a gente entende também sobre empoderamento, né? Você tá reconhecendo de onde vêm as suas opressões e tá combatendo elas, e não somente ocupando lugares mais altos, como muitas vezes as pessoas acabam colocando como sinônimos. E, ai, gente, incrível, né? E um ponto também que eu ia trazer nesse livro é um exemplo muito forte que eu vi, que era sobre a Costa Rica, que entra um pouco no debate do meio ambiente sobre unidades de conservação. A gente até levou no Cairu, é um projeto que algum pessoal daqui faz parte, de extensão sobre educação ambiental para crianças, unidades de conservação. Então, num dado momento, o sistema se apropria também do movimento ambientalista. Então, no Brasil, por exemplo, no início da criação das unidades de conservação, elas foram colocadas como um marco de controle territorial sobre o Brasil na ditadura. Então, você controlar os espaços que você tem e proteger, né, entre todas as ações possíveis. Então, como um bagulho super legal, né, se você não ter uma crítica atrás dela, o sistema pode pegar isso e voltar contra você. E aí esse exemplo era na Costa Rica, de uma unidade de conservação que foi criada, e tinha povos vivendo naquela região, tirando seu sustento, né, de uma forma extrativista, não lembro qual era, mas que num dado momento elas são simplesmente realocados daquele espaço. Então, vamos fechar tudo, a unidade de conservação, vamos só fechar e não vai ter essa relação com as pessoas que viviam nesse ambiente. Então, essa separação, né, do ser humano e a natureza. Então, para preservar, a gente tem que afastar o ser humano de tudo e ser um lugar intocável. E não a gente pensar em conjunto, né, de como isso funciona. Mas, enfim. E a relação que ele traz nesse exemplo é que as mulheres, né, que saíram desse espaço e perderam a sua fonte de renda, ficaram com subempregos. E é uma das cidades com maior índice de prostituição. Então, funciona como um mercado para estrangeiros que vão lá utilizar dos corpos dessas mulheres que foram desamparadas. Então, não é uma crítica, né, ao preservacionismo, não é esse o sentido, mas também pensar como o sistema pega as pautas que são super importantes, né, da gente estar pensando no meio ambiente, a gente está preservando e, sabe, reverte as coisas e, nossa, é muito, muito triste. A Laura tinha levantado a mão? Eu tinha, mas às vezes eu levanto, aí eu me perco, aí depois eu ia falar também sobre o perigo, né? Esse perigo do sistema se apossar, né, das pautas. Por exemplo, uma discussão bem presente no veganismo é a questão dele virar um nicho de mercado, né? É a questão de você ser só sobre você mudar o seu consumo, mas também não tá presente na luta, né? Não tá lá e lutando e resistindo, né, pela pauta. Então, o quanto é perigoso a gente simplesmente se deixar levar pelo sistema e não fazer a retomada de pensar, né, tipo, como que eu tô agregando, né, na causa, como que eu tô fazendo, como que eu tô me lidando, né, com a consciência do problema. Sim, total. Até teve uma vez, né, que eu estava vendo, um rolê uma região, na região amazônica, e é uma região conhecida pela terra, né, chamam de terra preta. E é uma terra muito rica, né, a substância orgânica dela é muito rica,
E antigamente achavam que esse espaço era um espaço, tipo, beleza, a terra aqui é boa. E aí os povos indígenas que habitavam ali migraram para essa região porque era boa. E depois de muito tempo descobriu que não, que essa terra, né, ela tinha todos esses nutrientes, né, tinha toda essa riqueza ambiental naquele espaço pelo manejo das pessoas. Então, não é tipo, o ser humano é a escória da humanidade, a gente tem que matar todos os seres humanos e ficar só animal o planeta e é isso. Não é o ser humano o problema, é o sistema que a gente está há pouquíssimo tempo acabando com tudo. Há quanto tempo existe um ser humano, né? Há quanto tempo essas culturas existiam em equilíbrio, né? Eu acho que é essa palavra, em equilíbrio com a natureza. Porque se vê parte dela e não como um recurso para a gente estar utilizando sem pensar. E trazendo um gancho, né, para a parte animal, principalmente, um dos termos desse livro, né, da política sexual da carne, que a Carol traz bastante, é o referente ausente. Então, né, nos sistemas de produção industrial da carne, muitas vezes as pessoas não sabem como isso ocorre, ou não têm consciência de que aquelas partes são partes. Então, como você desmembrar tudo, como você colocar no plástico, como você colocar imagens de vaquinhas sorrindo, de franguinhos pulando e felizes, e dar nome, né, nomes diferentes. Ai, mas por que que esse músculo chama isso? Por que que esse corte chama picanha? Por que que não chama o pedaço do membro anatômico do animal, né? Que nem na produção animal que a gente tem, momento, vets, não me queimem. Por que que o processo, né, quando a gente chama o processo que o músculo vira carne? Então, em algumas matérias a gente vê isso, né, de uma forma anatômico-patológica, o rigor mortis, a gente vê sobre a perda de glicogênio, enfim, a perda de energia e o endurecimento do músculo de uma forma, em outras a gente vê a transformação do músculo em carne. Como que isso se transforma? Em que momento, né, deixa de ser um animal, ser uma vida e passa a ser a carne, e é totalmente desassociada. E como a mulher também entra nesse referente ausente, né? Como tantas vezes a mulher está invisibilizada em tantos espaços que ela provém. Então, que nem na Argentina agora, né? Que está dando um boom das mulheres com relação à previdência, das mulheres donas de casa. Então, a gente pensa, beleza, a gente tem um casal heteronormativo, o cara trabalha, a mulher fica com as crianças em casa. E aí separa, ai meu Deus, a mulher está pedindo pensão, quer acabar com a vida dele. O quanto de trabalho não remunerado essa pessoa fez? Acho que a pandemia, né, nesse momento, tantas pessoas começaram a ver o que é o trabalho doméstico, né? Você está dentro de casa e fazendo esse serviço não remunerado, não visibilizado. Ou também a forma de cuidar de crianças, como que a gente cuida, como é o nosso processo de socialização de novas pessoas, de novas pessoas para entrar na sociedade. Então, em algumas culturas, a criação de uma criança, né, o desenvolvimento dela é um processo conjunto. A sociedade toda, né, aquele microambiente é responsável por esse cuidado, por esse desenvolvimento. E a gente coloca isso como função da mulher. Então, é um trabalho não remunerado, não visibilizado. A mulher que está ali sendo a base de tudo, muitas vezes, e não é vista, né? Então, como o referente ausente está presente em tudo. Pensando no meio ambiente também, o referente ausente é a quantidade de litros de água que são gastas em cada produto. De onde vem o plástico que a gente utiliza de uma caneta, né? O tanto de material que está aqui dentro. Então, quanto de referencial ausente a gente tem no nosso meio o tempo todo e a gente não reflete sobre isso. Ingrid? Oi. Então, eu ia só falar, né, falando sobre isso, sobre como é normalizado o consumo da carne distanciado a carne de um ser vivo, né, que foi vivo. Eu acho que, assim, a gente que estuda veterinária, né, principalmente, talvez, até para a gente, isso é passado de uma forma, a questão do abate, né, de como se deve fazer tudo isso, até para a gente isso é passado como algo muito normalizado, sabe? Não
não sei, a gente sabe que são seres vivos, porque é óbvio, né? A gente está ali vendo vídeo, animal vivo, enfim, mas o abate desses animais e a desvalorização desses seres é normalizada, totalmente normalizada para a gente. E essa é a ideia também do nosso grupo, né? Trazer esse debate aqui para dentro, porque é muito fácil, parece, para instituição e para o sistema fazer isso, sabe? Transformar os animais justamente em os seres, né, em mercadoria. E eu acho que a questão da interseccionalidade, né, do direito dos animais com o feminismo entra muito nisso, porque as mulheres e os animais, eles estão sobre o mesmo sistema de dominação. Então, eu acho que esse é o principal, né, do nosso debate hoje, é entender isso, que não é, por mais que a gente viva, né, num sistema em que o ser humano está acima de todos os seres, né, falando principalmente de quem está sob um sistema capitalista, né, que tem essa visão mais antropocêntrica, todo o ser humano está acima dos seres, mas a mulher, ela ainda está abaixo do homem branco. E a mulher negra, ela ainda está abaixo da mulher branca e do homem negro. Então, é aquilo da pirâmide, né, de opressões. Eu acho que isso é bem importante. Falando um pouquinho mais do referente ausente que a Tainara trouxe, é como a nossa sociedade é eufemista, né? Então, eles não falam como é feito, tudo mais, e justamente como a linguagem do nosso sistema, ela camufla tudo, assim. Então, por exemplo, o tema que está meio em pauta agora, que é aquele termo greenwashing, de tipo, indústrias grandes de cosméticos colocam em cosméticos, esse produto é verde, quando na verdade não é nada, né? Então polui a água de qualquer jeito, polui você, tipo, seu cabelo, seu corpo, e aí a indústria só coloca, tipo, tá tudo certo, e a pessoa vai achar que tá tudo certo, porque é um esforço a gente pensar nisso, né? Tipo, a gente tendo esse espaço aqui é uma coisa muito privilegiada de se pensar, né? Então, quando a gente pensa na sociedade em larga escala, essa não é uma problematização feita normalmente, né? Isso é feito a partir de certos espaços. Então, como a gente vem sendo manipulado de acordo com o que está em voga, do que está na modinha, politicamente correto, e na verdade não, né? É bem sobre aquilo que eu tinha comentado sobre o perigo de lutas se tornarem nicho de mercado, né? Por exemplo, o que eu percebo assim na sociedade que me deixa um pouco preocupada é a questão de o quanto o ser humano busca coisas prontas e coisas de mão beijada e não quer pensar. Ele não quer pensar, ele podia pensar e que não seja coisa, né, que, enfim, acadêmica e tudo mais. O quanto ele não quer pensar, o quanto ele quer ir no mercado e simplesmente obter aquilo que ele quer sem pensar. Hoje, a gente não lê rótulo. Gente, tipo, ler rótulo é você saber o que você está pagando o seu dinheiro, né? Que você conquistou. Tipo, é o mínimo você. Eu acredito que ler rótulo é o mínimo, você saber o que você está consumindo, sabe? Mas tem um monte de químico que eu não entendo. Tipo, beleza, mas e o que você entende, sabe? Você tem que, né? Ou um Google ali que tá tão fácil a informação e mesmo assim as pessoas simplesmente não querem pensar sobre. Ou a questão do cruelty free, né? Tipo, por que será que o negócio é cruelty free? E por que não fortalecer marcas que não testam em animais do que marcas que testam, sabe? A pessoa prefere o comodismo de não ter que ler rótulo, de não ter que buscar a informação e mesmo assim fortalecer marcas que não tenham práticas bacanas do que simplesmente, sabe, hoje o politicamente correto é taxado como ruim, como algo
que, ai, que cansaço, ai, o politicamente correto, né? Tipo, ai, você vai ser toda politicamente correta agora. Então, para onde a gente está caminhando, sabe? E da onde vêm os seres dominantes e opressores? Eu acho que toda a classe oprimida, infelizmente, acho que vai ter que fazer o trabalho de buscar, sabe, como derrubar e como está sendo perpetuado o sistema de opressão. Antes de entender como a gente pode fazer para derrubar, a gente tem que entender como está sendo perpetuado. Eu acho que é isso. Então, indo nesse sentido, é muito engraçado, né? Tipo, você tem um produto verde, ecologicamente sustentável e milhões de plásticos embalado a plásticos que não tem a necessidade daquilo. É só você pegar o produto na mão e levar para casa, né? E daí vem essa questão, reciclagem, campanha de reciclagem, educação ambiental, é muito importante. Mas daí a gente não questiona a produção gigantesca de plásticos que a gente tem atualmente e que aumenta cada vez mais para coisas desnecessárias que a gente não precisa, sabe? Então, é aquela coisa, né? Voltar à origem do porquê que a gente está fazendo isso e se está fazendo sentido, não só indo no automático, porque é bonito e porque a indústria verde gourmetizada está vendendo isso, sabe? Entender a ideia e a luta disso é importantíssimo, senão fica vazio, né? Fica sem sentido nenhum. E sobre essa parte, não querendo entrar no pessoal, mas já entrando no pessoal, né? Eu sou vegana e eu acho que no início, quando eu parei de comer carne, a principal dificuldade de me ver quanto vegana era ter um referencial. Então, eu estar num ambiente extremamente elitizado e ver uma pauta que já está extremamente elitizada e não ver isso dentro da minha realidade. E em momentos, por exemplo, que eu já tive muita insegurança alimentar na minha família, e eu me ver quanto tendo um privilégio de escolha. E não pensar que isso não é culpa minha, que não é ter privilégio de escolha, é ter o direito básico à alimentação, e que isso deveria ser assegurado a todo mundo. E quanto, né, a gente se culpabiliza, às vezes, né, quando a gente consegue o acesso ao mínimo, a gente não entende que isso é um processo estrutural, que outras pessoas deveriam ter o acesso ao mínimo. Então, às vezes até a palavra privilégio, às vezes me irrita um pouco de como ela é colocada, né? Então, o privilégio à educação, né? O direito à educação, o privilégio à escolha alimentar, o direito, né, à alimentação. E, principalmente, eu acho que quando a gente coloca isso dentro de classe e raça, aí é totalmente exorbitante a diferença, né? Então, voltando, né? A gente sai daquele rolê de diáspora, a gente sai daquela conexão com o natural, com o seu próprio sistema de produção integrado com o ambiente que você vive. Você vai para um lugar totalmente diferente, você tem que se readequar a ele, você passa por um processo de objetificação, que você não tem mais controle do seu corpo, das suas decisões, do que você come, o que você não come. Aí vem uma falsa libertação e você é colocado na periferia. E, de novo, você não tem acesso à alimentação, você não tem acesso ao direito de escolha. E aí eu acho que entra nesse momento, né, o veganismo periférico, tipo, mano, o que eu tô comendo? Por que eu tô comendo isso? Então, como chegar a essas pessoas sem trazer esse rolê elitista, né, de tipo, porra, você vai falar para eu escolher entre uma coisa e outra, eu nem tenho como escolher isso. Ou, por exemplo, vários carros que passam, né, em bairros, inclusive o meu, vendendo alimentos que já foram vencidos. Sabe? É essa alimentação que o povo preto está sujeito, né? O nutricídio alimentar está presente nesse espaço. Ou, às vezes, né, várias feiras que caem os alimentos, eles já estão passados e passam para essas pessoas, ultraprocessados que são colocados como única fonte alimentar, né? Muitas vezes um pacote de bolacha é muito mais palatável, né, gostoso, né, para a criança, e muito mais barato do que uma maçã, né? E de onde que vem essa maçã? De onde que está vindo esse produto? E outro ponto é o tempo, né? Como a gente está vivendo numa sociedade desvinculada do tempo natural das coisas. Então, o ser humano surge de uma integração com a natureza, de acordo com os ciclos, né? Dos alimentos que crescem, os alimentos por estação,
é um ciclo natural de renovação daquele meio. E como a gente, com o sistema que a gente está hoje, a gente quebra com isso. Tudo é imediatista, tudo é no tempo. Como que vem, né, o adoecimento mental das pessoas que estão desvinculadas de tudo isso, não conseguem se adequar. Eu não consigo fazer, não tenho tempo. E não tem, não é para ter tempo. Então, o que virou a vida, além de você ir no mercado nas horas vagas do final de semana e comprar o que der? Eu acho que quando eu comecei a ser vegana, né, que eu comecei a conhecer as hortas comunitárias da cidade, que eu fui falar, porra, dá para eu comprar um alface que não custa R$4,99, porque às vezes nem isso eu consigo comprar, gente. 5 conto um pé de alface, me poupe. E aí, tipo, você ter todo o trabalho de lavar, de colocar de molho, de secar, de guardar, de ir buscar o seu alimento. E você fala, mano, isso é natural. Alimentação não é só colocar para dentro da barriga e matar a fome. É um processo cultural, é um processo, tipo, é muito mais do que isso. E como esse sistema traz como se fosse um produto na prateleira que você só coloca para dentro, se você pode comprar ele, né? Aí é outro ponto. O que você pode e não pode comprar. É bem isso. E eu acho que, assim, de certa forma, ainda um pouco para o final, né? A gente está quase a 1h30. Trazer esse fechamento, né, do feminismo ecológico. Então, um convívio, né? Sem a dominância, sem essa dualidade de dominância e dominado, onde a gente tem uma complementação e não a exploração. E exploração em todos os seus níveis. Então, né, como a gente pensa num cultivo de relações colaborativas, né, no lugar de relações dominantes, no lugar de hierarquização. E também, né, deixando aí uma reflexão de onde a gente está ocupando esse espaço de hierarquia. Na nossa vida, no nosso cotidiano, em que ações a gente coloca a gente em cima e o outro embaixo. Muitas vezes a gente reproduz isso e nem pensa. Muitas vezes isso é colocado como brincadeira, como banalidade. E não é. Momento, sim, trazendo o trote universitário nesse momento também. Importante. Então, né, não ter dominante e dominado. Pensar numa equidade, né? Reestruturando a noção de poder. Então, eu acho que o ecofeminismo, se a gente fosse resumir e trazer um apanhado de tudo, é uma igualdade política, econômica e também social. Enfim. Agora, já indo finalizando a nossa discussão, queria saber se vocês têm mais algum ponto para complementar. Galera no chat, as meninas do Genis, do Timbó. Eu gostaria só de fazer um comentário bem breve, que a gente mudar essa mentalidade de fragmentar as coisas, né? Tipo, agora eu vou pensar sobre o meio ambiente. Tipo, não, o meio ambiente está aqui, a gente está dentro dele, e relacionar essas opressões no nosso dia a dia. Começar a se atentar à forma que a gente vive, como as outras pessoas vivem, e refletir de uma forma incisiva, né? De uma forma que leve a gente para frente de forma coletiva e não fique só no ato de pensar, mas no ato de agir. E era isso. Mais algum comentário? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Pode falar, Nicole. Para quem nunca tinha ouvido falar do ecofeminismo, né, entrou aqui para saber um pouco, acho que a gente deu um bom pontapé. E com os livros e materiais que você disponibilizou, dá para estudar sobre o ecofeminismo, sobre ecologia, sobre o feminismo em si, que querendo ou não, uma coisa vai puxando a outra, e vai ser bem interessante ter mais gente sabendo o que divulgando, e além de interessante, vai ser muito bom para todo mundo no geral. Sim, então, recadinhos finais, né? A gente vai estar mandando certificados para vocês pelo e-mail de inscrição. E esse foi o primeiro encontro de 3. Então, a gente está fazendo uma série, né, com esses 3 temas
de ecofeminismo, de racismo ambiental, a gente já deu umas salpicadas aqui, mas a gente vai trazer com muito mais profundidade, e sobre a teoria do elo também. E também fala sobre essas estruturas de dominação. Ai, quer falar, Bia? Não, eu só ia agradecer pela oportunidade de participar e pedir desculpa se eu falei alguma coisa errada, alguma coisa ofensiva. E é isso, eu sempre gosto de um feedback, assim, como que eu posso melhorar. E achei o tema incrível, obrigada, eu aprendi muito com vocês e espero ter podido compartilhar aí as coisas que eu sei. A gente que agradece. E outro ponto também, né, que eu gostaria de falar da proposta do grupo, né? Então a gente surge com esse nome de grupos de estudo, mas de realmente ser uma forma colaborativa, né? Então deixar aqui bem escuro que nós somos estudantes, né? A gente está em processo de formação, em processo de construção de conhecimento. Também não vejam como uma verdade absoluta, né? Nada, não vem nada como verdade absoluta. Então, fica a indicação de referências, de pontos de vista, de debates diferentes, e a gente está tentando trazer nesse grupo isso, né? Uma proposta de estar integrando, a gente está conversando sobre esses temas que se relacionam e que muitas vezes a gente não consegue trazer para a academia. Então, uma crítica um pouco construtiva, pensando que quem são as pessoas hoje que ocupam os altos cargos da ciência? Então, quem são as pessoas que estão chegando agora, né? Quem são as pessoas que estão tendo acesso ao ensino superior agora? Não agora, né, o Bolsonaro, mas enfim, antes. Então, nesses espaços, né, como que a gente vai estar levando essas pautas para dentro das nossas áreas de atuação, né? Nós, mulheres pretas, entrando nesse ambiente e trazendo esses temas para dentro da faculdade, que é muito importante. Então, eu queria agradecer muito, muito o coletivo feminista. Eu acho que foi assim, incrível a participação de vocês. E a galera também, sigam o coletivo, fortaleçam, participem. É um espaço integrativo de construção, de apoio, muito importante, que a gente tem que reforçar. O grupo, o projeto de extensão, e também pensando a importância dos projetos de extensão, né? Como que a gente tira esse conhecimento que está sendo produzido aqui por grupos específicos e a gente leva para a sociedade de volta. Então, gratidão imensa também pelo Timbó por ter concordado em participar desse tema. E, gente, só agradecimento a todo mundo também nessa segunda-feira que ficou esse tempo todo ouvindo e contribuindo com a gente. E a proposta é essa, a gente contribuir em conjunto, a gente estudar junto, a gente manda as referências que a gente utilizou. E é esse o espaço, sabe? A gente tentar integrar o máximo possível da gente e também o pessoal fora da faculdade. Bom, da mesma forma, eu gostaria de agradecer e parabenizar pela colaboração, né, de todo mundo. Novamente, eu reafirmo que estou muito feliz de estar aqui e admiro muito o coletivo Genis, admiro muito o Jedi. E é isso, gente, tá tudo interligado. Acho que essa discussão rendia umas 5 reuniões. Para quem quiser, tô aí. E é isso. Muito obrigada por essa noite e também desculpa qualquer coisa da minha fala. A gente às vezes vai tropeçando, mas é querendo chegar lá, né? E vamos todos juntos. É isso. Eu queria agradecer também o convite. É um tema assim importantíssimo. A gente não fala sobre isso dentro da faculdade e arrasou Jedi por trazer esse encontrinho massa aqui. E falar que, a gente tem que conversar mais, sabe? Conversar mais sobre isso, porque é assim que a gente vê os erros, a gente vê algumas falas que talvez não condizem com a realidade que a gente está vivendo, ou com a realidade que a gente não conhece mesmo, né? Então, eu proponho a gente continuar falando sobre isso. Acho que o movimento estudantil geral poderia estar movimentando, nesse período de pandemia, alguns encontrinhos para a gente discutir sobre os temas e levar isso para frente, sabe? Porque é importante, esse momento de troca é muito rico e a gente está precisando, né? Era isso, valeu, galera.
Então, acho que é isso, gente. Sigam e fortaleçam o trampo dessa galera linda, tanto o Coletivo Genis quanto o Grupo Timbó. E fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai ter, né, o nosso próximo tema falando sobre racismo ambiental, também um tema super importante da gente estar discutindo. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Uma ótima semana, gente. Beijinhos, beijinhos.